Eu queria agradecer o convite da professora Lívia Pitan para tratar sobre TCC na matéria de recuperação de empresas e falência aos alunos da PUC-RS. E eu separei 8 temas a sugerir. O primeiro deles é o do produtor rural, a recuperação judicial de produtor rural. Por que eu sugiro esse tema? É um tema extremamente controverso e que abrange economicamente mais ou menos algo como 24% da economia nacional, porque muitos dos produtores rurais agem com pessoas físicas não registradas, inclusive há incentivos tributários nesse sentido. E isso gerou uma controvérsia que chegou ao STJ através do RESP 1.800.032, e nesse recurso especial, por 3-2, se considerou que o produtor rural tem direito a pedir recuperação logo após o registro da atividade, sem ter que esperar 2 anos de atividade. Por quê? Porque, na verdade, o artigo 48 da Lei de Falências fala lá de 2 anos de atividade regular para poder pedir recuperação. Aí tem uma controvérsia, 2 anos de atividade registrada, 2 anos de atividade empresária e coisas do tipo. A posição que está se firmando nacionalmente é que eu poderia ter 2 anos de atividade, mesmo que não empresária, me registrar hoje e no dia seguinte entrar em recuperação, mas ainda enfrenta uma grande controvérsia. Sobre isso, alguns autores se manifestaram através de pareceres, o caso do professor Francisco Satiro, o professor Alfredo de Assis Gonçalves Neto, e nós temos também discussões que são muito parecidas com essa, como é o caso da UBRA, na verdade, recuperação judicial da AELBRA mantenedora, porque ela, por uma forma muito similar, era uma associação por 40 anos e passou a ser sociedade anônima na véspera do pedido de recuperação judicial. O nosso TJ acolheu o pedido por 3-2, mostrando de novo uma grande controvérsia. Então, assim como todos os demais temas que eu vou apresentar, esse é um tema que eu julgo extremamente controvertido e de grande aplicação prática, e isso é uma tônica para todos os 8 casos que eu estou apresentando. Segundo tema, consolidação processual e substancial. Basicamente, recuperações um pouco maiores, quase todas, participam da noção de grupo de sociedades. 2, 3 sociedades devedoras, muitas vezes que fizeram empréstimos conjuntamente, uma como devedoras, demais como fiadoras e assim por diante, e acaba querendo entrar um grupo inteiro em recuperação judicial. Quando a gente fala nessa hipótese, existe a consolidação processual, saber se eu posso colocar mais de uma pessoa jurídica, por exemplo, no polo ativo de uma recuperação judicial, e a consolidação substancial, que está em saber se eu posso ter, numa recuperação que tenha mais de uma devedora, se eu posso usar o mesmo plano de recuperação e, às vezes, até mesmo prever que uma recuperando vai pagar a dívida das outras. Sobre isso, é um assunto super comum, do diário essa discussão, e a pessoa que tem maior proeminência no tema é a professora Sheila Cerezetti, que tem diversos estudos e acredito que seja a maior referência atualmente nacionalmente. Seria muito importante pesquisar ela para prosseguir com a pesquisa, sem prejuízo de outros autores. Terceiro tema, critérios para aprovação do plano de recuperação judicial. Isso é um tema que se encontra no artigo 45 e 58 da lei. Na minha dissertação consta, que aliás está num livro publicado que está na biblioteca da PUC, também está no academia.edu, para quem quiser pesquisar na internet. E sobre essa temática, eu gostaria de fazer um apontamento que também, apesar de ser importante, controverso, se encontra muito julgado sobre o tema. Por exemplo, o tema envolvendo credor único de uma classe. Procurem credor único na jurisprudência e encontrarão alguns julgados com temáticas neste sentido. E também diversas obras tratam do mesmo tema, manuais, etc. É um tema corriqueiro, de ser tratado em vários livros, apesar de ser corriqueiro, é muito bagunçado na doutrina e na jurisprudência, com muitas divergências. Então, é outro tema que eu julgo de grande aplicação prática para recuperações e que, ao mesmo tempo,
eu julgo extremamente controverso. Quarto tema, controvérsias envolvendo cláusulas legais em plano de recuperação. Quando tem um plano de recuperação, claro, ele tem muitas cláusulas e algumas podem ser ilegais. Essas cláusulas ilegais, como são muitas potencialmente, não faz sentido discutir cláusulas ilegais no TCC. Faz sentido ou escolher um tipo de cláusula ilegal, e daí ver talvez em alguns planos de recuperação, ou escolher um plano de recuperação judicial e discutir as cláusulas e sua legalidade naquele plano. Como é o caso, por exemplo, da recuperação judicial da OAS, que tem discussões belíssimas a respeito da sua legalidade. Esse é um tema essencialmente jurisprudencial, penso. Quinto tema, tratamento da fiança na recuperação judicial. O STJ já afirmou posição sobre o tema, mas acho que isso não retira a importância e a controvérsia que ainda existe em tribunais estaduais e na doutrina. Na essência, o Código Civil ele traz a seguinte regra: o fiador não pode dever mais do que seu afiançado. Quer dizer, o devedor principal, se ele deve X e ele faz uma renegociação de uma dívida e cai o valor da dívida, o fiador não pode ficar devendo mais que o devedor principal. Mas por conta de uma redação da lei de falências, existe uma controvérsia, afinal de contas, se, por conta do artigo 49, nós não teríamos na lei de falências, porventura, uma regra especial para muitos autores, para o STJ da mesma posição. Se alguém é fiador numa recuperação e um plano é aprovado, já que o artigo 49 fala que são conservadas as garantias na recuperação, já que isso consta expressamente na lei, nós teríamos como efeito concreto que eu poderia aprovar um plano, reduzir a dívida do devedor principal e o fiador dever mais que o seu afiançado. Então, é uma discussão se a fiança na recuperação ela segue as regras do Código Civil ou se ela é, abre aspas, sui generis. Sexto problema, alienação fiduciária na recuperação judicial. O STJ já afirmou posição também, dizendo que uma alienação fiduciária basta existir mesmo que não registrada. A lei não diz exatamente isso, me parece, mas o fato em si é que a controvérsia é que o STJ fixa no seguinte ponto: se as partes assinaram um contrato com garantia fiduciária, não poderia depois o devedor se esquivar da garantia fiduciária, alegando que não foi registrado o documento. Mas, essencialmente, não é um problema somente da garantia e da relação entre A e B, relação entre partes. Tem uma questão de eficácia perante os demais, perante a coletividade. Portanto, imagine-se que, nesta hipótese, o credor, com garantia fiduciária, poderia realmente não ter registrado e manter, mas, saber a verdade, ninguém acredita que um banco vai fazer isso, mas uma pessoa física pode ter um crédito com garantia fiduciária, pode ser credor com garantia fiduciária. O que impede que eu, por exemplo, faça um conluio com o devedor e faça um contrato não registrado dizendo que eu já era credor com garantia fiduciária para tentar ganhar privilégios sobre outros credores e tirar bens de outros credores. Por esta razão, apesar da posição da STJ, alguns tribunais mantêm resistência à interpretação, e na minha concepção com uma boa razão para essa resistência, e isso acaba sendo um tema com uma divergência jurisprudencial e doutrinária também relevante. Lembrando que todos esses pontos aqui, esse é o último ponto em relação à recuperação judicial, todos esses pontos são extremamente comuns nas recuperações, ter alienação fiduciária do diário, ter uma fiança do diário, cláusulas potencialmente ilegais do diário, dúvidas sobre critérios de aprovação do plano, normal, consolidação, grupos, normal, e recuperação de produtor rural é o assunto mais restrito, talvez, mas que alberga boa parte da atividade econômica nacional. Os dois últimos temas dizem respeito à falência e são dois temas, um deles sobre responsabilidade de sócios administradores, o primeiro deles. Sobre este tema, tem um texto meu sobre responsabilidade, está no academia.edu. E é um tema interessante, porque apesar de antigo,
tem um enorme desacerto doutrinário e jurisprudencial sobre critérios mínimos para responsabilizar alguém, sócio ou administrador de uma sociedade, em procedimentos falimentares. Parte dessas controvérsias eu exponho no meu texto. Seria interessante uma leitura até para poder, talvez, trazer outros textos mais para prosseguir a pesquisa. O segundo tema, a extensão da falência, é um tema que encontra enorme divergência doutrinária e jurisprudencial, ao mesmo tempo que não tem nenhuma base legislativa para dar algum amparo. Tem um texto relativamente antigo, deve ter uns 30 anos, de Gilberto Deon Corrêa Júnior, que julgo ainda muito atual e, portanto, poderia servir como uma excelente fonte. Embora, claro, seria interessante pesquisar outras fontes, mas é um tema essencialmente jurisprudencial, porque a doutrina também não trata muito a respeito desta temática. Destes dois temas falimentares que eu mencionei, responsabilidade pessoal e extensão da falência, são dois temas que são extremamente comuns de serem discutidos em qualquer falência, em especial nas mais relevantes por porte da atividade, naturalmente. Dadas as 8 sugestões, espero que seja proveitoso e que isso contribua para encontrar algum foco de pesquisa nos trabalhos de conclusão de cada um de vocês. Um abraço.